Dr. Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em direito militar. Eu fui militar do Comando da Aeronáutica durante 18 anos, na graduação de segundo sargento e na especialidade de controlador de tráfego aéreo. Sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Também sou professor de curso de pós-graduação em direito militar e palestrante em direito militar. O parágrafo 3º diz o seguinte: aos benefícios previstos neste artigo, qual é o artigo? 110. Tá? O que o artigo 110 trata? Vocês acabaram de ver. Grau hierárquico imediato. Tá? Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigidas. Um exemplo de aplicabilidade deste parágrafo 1º é o auxílio invalidez. O auxílio invalidez, ele está previsto numa medida provisória, mas é uma lei que define, faz a conceituação dele numa forma mais correta, e é onde é definido o valor do auxílio invalidez. Então, é com base no parágrafo 3º que muitos militares são reformados por invalidez e que também recebem o auxílio invalidez. A questão é que nem todo militar reformado por invalidez tem automaticamente direito ao auxílio invalidez. E é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que você precisa saber é isso: que o parágrafo 3º permite mais algum benefício, como o auxílio invalidez, e que poderá vir outra lei que traga outro benefício, além do auxílio invalidez. E que, em relação à invalidez, ele não é automático para quem está inválido. Isso acontece muito. Possíveis clientes me procuram querendo o seguinte, informa o seguinte para mim: doutor, fui reformado por invalidez, por doença especificada em lei, o inciso 5º. Porém, a Marinha não me deu o auxílio invalidez. Eu quero entrar na justiça para conseguir o auxílio invalidez. E eu pergunto, você está com que tipo de sequelas por causa dessa invalidez? Você está precisando de cuidados permanentes de enfermagem? Você consegue se locomover sozinho? Você tem que ficar internado uma semana sim ou não? Como está a sua situação? E alguns dizem assim: não, doutor, eu estou independente, não estou tendo nada disso não, mas eu estou inválido. Aí eu digo para ele: não, mas não basta ser inválido para ter direito ao auxílio invalidez. Existem condições, requisitos previstos em lei. Aí o militar me pergunta: existe isso, doutor? Eu falei: sim, existe. Agora, para eu saber se o seu caso é de auxílio invalidez ou não, eu vou ter que fazer o quê? Uma análise na documentação médica do seu caso, para saber se existe alguma possibilidade. Mas já lhe adianto que se você está dizendo que não precisa de enfermagem, é independente, vai para onde quer, não fica internado, então, a princípio, você não tem. Então, isso é importante que todos vocês saibam. O fato do militar ser reformado por invalidez não significa que automaticamente
ele vai ter direito ao auxílio invalidez. Então vamos à lei, tá? Vamos para o slide referente à lei. Pronto, é esse aqui. Lei número 11.421/2006, que trata dessa questão do valor do auxílio invalidez. Aqui sublinhado em negrito é o título dessa lei, tá? Que informa o seguinte: que essa lei ela altera o valor do auxílio invalidez devido aos militares das Forças Armadas na inatividade remunerada e revoga a tabela 5 do anexo 4 da MP 2215-10 de 2001. Ou seja, atualmente, a legislação que está em vigor em relação ao auxílio invalidez é essa lei 11.421/2006, onde o artigo 1º diz o seguinte: o auxílio invalidez de que trata a MP 2215-10 de 2001 é devido nos termos do regulamento. Existe um decreto que trata sobre isso, mas não é necessário nós irmos para o decreto, tá? Então, é devido nos termos do regulamento ao militar que necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por junta militar de saúde. E ao militar que, por prescrição médica, também homologada por junta militar de saúde, receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem. Como vocês observam, ele informa quais são as situações em que o militar ele vai ter direito ao auxílio invalidez dele. E como vocês percebem no artigo 1º, tudo vai depender de quem? Da junta militar de saúde. Mas é óbvio que se o militar, você, por exemplo, é subtenente do Exército, é militar reformado, por invalidez, solicitou ao Exército o auxílio invalidez, ele negou, você, obviamente, vai poder entrar com uma ação judicial perante o Poder Judiciário e lá você vai solicitar ao seu auxílio invalidez. E o que vai acontecer em regra? Vai chegar um momento, no trâmite processual, que o juiz vai designar uma perícia judicial para que um perito, um médico, da escolha do juiz, geralmente é um civil, ele vai inspecionar o seu caso presencialmente, vai ser marcada uma perícia para você presencial e lá o perito vai te inspecionar, vai verificar a documentação e depois o perito vai o quê? Fazer o laudo pericial. E se esse perito, ao fazer o laudo pericial, concluir, além de responder as perguntas, ele concluir que a sua situação é de, por exemplo, que você necessita de internação especializada ou cuidados permanentes de enfermagem, a tendência é que o juiz vai lhe conceder, sim, o auxílio invalidez. E um detalhe muito interessante é que nessa perícia, os advogados e também o magistrado, o juiz, eles fazem o quê? Perguntas escritas para o perito. Para que quando o perito for elaborar o laudo, o perito obrigatoriamente responda às perguntas, que chamamos de quesitos. E se você entrar com uma ação, olha só essa dica que eu estou dando para vocês. Se você, militar, subtenente do Exército, o Exército negou o seu auxílio invalidez. Vamos dizer que você solicitou o auxílio invalidez agora em janeiro, 1º de janeiro de 2023. Eu sei que é feriado, mas é só para a gente fazer o nosso exemplo. Tá? 1º de janeiro de 2023, você pediu para o Exército o auxílio invalidez.
Não deu um mês, o Exército negou. A junta disse que você não precisa de cuidados permanentes de enfermagem. Certo? Aí você entra com a ação judicial. Aí chega um momento que o juiz vai deferir a perícia, que quem em regra pede é o seu advogado. A regra é essa. Mas o juiz pode deferir de ofício também. Tá? A União pode pedir? Pode, mas é raro. O que geralmente pede é o advogado. Quando eu entro com ações judiciais para meus clientes pedindo auxílio invalidez, na petição inicial eu já digo para o juiz que solicito a designação de perícia médica especializada. Se o cliente, por exemplo, tiver com problemas de ortopedia, a invalidez dele, eu vou pedir o quê? Solicito a designação de perícia médica judicial na especialidade de ortopedia, para ratificar que o autor da ação, ele necessita o quê? De cuidados permanentes de enfermagem em virtude da doença ortopédica dele. Geralmente eu faço isso. E também, na petição inicial, eu até vou além. Eu digo também que, além do perito informar o juiz se o autor precisa de cuidados permanentes de enfermagem, que eu digo também para o juiz que o perito vai ter que identificar a data provável do início do direito ao auxílio invalidez. E quando chegar o momento processual que o juiz deferir a perícia, o juiz me intimar para que eu, se quiser, apresente os quesitos para o perito e até nomeie assistente técnico, lá uma das perguntas que eu vou fazer para o perito, por escrito, é o seguinte: que o nobre perito informe a data provável que teve início a necessidade que o autor da ação tivesse o quê? Cuidados permanentes de enfermagem. Por que eu faço isso? Para que o juiz, na hora de dar sentença, e ele diga que o autor tem direito ao auxílio invalidez, que o juiz ele faça com que seja retroativo. Ou seja, se esse militar pediu 1º de janeiro de 2023 o auxílio invalidez, e o perito diga que em 1º de janeiro de 2023 ele já estava realmente necessitando de cuidados de permanente de enfermagem, então o juiz vai dar a sentença e vai retroagir a 1º de janeiro de 2023. Então, quando esse processo judicial transitar em julgado, vamos dizer que demore aí 4 anos, esse militar vai receber 4 anos de retroativos referentes ao auxílio invalidez. E vocês estão vendo aqui no artigo 2º-A que o auxílio invalidez ele será pago no valor de 7,5 cotas de soldo ou R$ 1.520, o que for maior. Ou seja, num exemplo hipotético que eu dei, se demorarem 4 anos para transitar em uma decisão do Poder Judiciário que concedeu ao autor o auxílio invalidez, e eu pedir ao juiz que seja retroativa a 1º de janeiro de 2023, esse militar vai ter direito a 4 anos. Vamos supor que seja 1.520, aí você multiplica aí 1.520, 4 anos vai dar o quê? 48 meses. Ou seja, vai dar uma boa bolada para o cliente. Então isso é importante. Se você for entrar com ação de auxílio invalidez, diga para o seu advogado para não esquecer de pedir, para perguntar para o perito, que o perito informe a data provável em que o militar, por exemplo, necessitava de cuidados permanentes de enfermagem. Porque aí você vai receber retroativo. Tá? É uma dica muito importante. Eu sei, o canal do Direito Militar dá muitas dicas importantes e vai continuar sempre dando muitas dicas importantes. Deixa eu ver aqui. Em relação a essa lei, pessoal, não tem o que se falar mais, tá? O importante é o artigo 1º, que vocês vão saber quando o militar reformado por invalidez vai ter ou não direito ao auxílio invalidez, e o artigo 2º, -A, informa que a partir de julho de 2012, ou seja, já tem um tempão, ou será 7,5 cotas de soldo do militar, ou R$ 1.520, o que for maior. Então aí você vai verificar a sua situação. Você vai pegar o seu soldo
Vamos dizer o soldo de terceiro sargento. Aí você faz os cálculos lá, veja quanto vai ser 7,5 cotas de soldo. Se for menor do que 1.520, então você vai receber por mês R$ 1.520 a título de auxílio-invalidez. Se as 7,5 cotas de soldo forem maior que 1.520, vamos dizer que seja R$ 1.900, você vai receber R$ 1.900. Entenderam? Qualquer coisa, depois vocês voltam nessa tela. Agora eu vou mostrar uma jurisprudência sobre auxílio-invalidez que é absolutamente importante para que todos vocês tomem conhecimento. Então vamos lá? É o slide 1C. Aqui está. Jurisprudência sobre auxílio-invalidez. Em vermelho e verde são as partes que eu destaquei que são mais importantes. Mas, na verdade, toda essa ementa é importante. Tá? Ela é uma decisão do ano de 2020, recente, e é do TRF3, que está sediado em São Paulo. E aqui em cima diz: servidor público militar, auxílio-invalidez, incapacidade e necessidade de auxílio de terceiros comprovados. Foi comprovados como? Por perícia judicial. Preenchidos os requisitos para a concessão do adicional pleiteado. Item 3. O artigo 1º da Lei 11.421/2006, que eu acabei de mostrar para vocês, prevê que o auxílio-invalidez é devido, abre aspas, nos termos do regulamento, ao militar que necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por junta militar de saúde, e ao militar que, por prescrição médica, também homologada por junta militar de saúde, receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, fecha aspas. É o artigo 1º, que eu li para vocês anteriormente. E agora vem o item 4. No caso em tela, a perícia judicial, realizada em 22 de dezembro de 2010, constatou que o autor era portador de mal de Parkinson em fase avançada, levando-o à incapacidade para as ocupações habituais e à dependência total de terceiros. Continua agora em vermelho. Quem enfatizou? O perito. No laudo pericial, o perito enfatizou o quê? Enfatizou que o requerente, o militar, necessitava de cuidados permanentes prestados por um profissional de enfermagem. Ou seja, o laudo pericial, quando o juiz foi dar a sentença, com base no laudo pericial, o juiz leu o laudo pericial e verificou que a situação desse militar reformado era que ele tinha, sim, direito ao auxílio-invalidez, porque ele precisava de cuidados permanentes de enfermagem que está previsto no artigo 1º da Lei 11.421/2006. E por isso o juiz ele concedeu o auxílio-invalidez. E agora vem uma questão mais importante, que eu vou continuar. Vamos lá. Restou comprovado que o autor faz jus ao benefício desde a indevida cassação. Vamos repetir o inciso 5º. Restou comprovado que o autor faz jus ao benefício desde a indevida cessação. Nesse caso concreto desse acórdão do TRF3, o militar ele estava recebendo o auxílio-invalidez. Mas o que acontece, e você sabe muito, talvez até você que esteja assistindo esteja numa situação dessa, o militar ele é reformado por invalidez, a junta de saúde entende que ele necessita de cuidados permanentes de enfermagem, mas ele está recebendo há 4 anos, a junta de saúde convoca ele para uma junta de saúde, uma revisão, e a junta de saúde entende que, embora ele esteja recebendo há 4 anos, que agora, nessa inspeção de saúde, ele não necessita mais de cuidados permanentes de enfermagem. O que vai acontecer? Se ele for do Exército, o Exército vai de quê? Parar de pagar o auxílio-invalidez, pois a junta disse que ele não precisa mais. O auxílio-invalidez, ele é um adicional
como informa aqui na ementa, que só é devido enquanto o militar estiver enquadrado no artigo 1º. A partir do momento que o militar reformado por invalidez não necessita mais de cuidados permanentes de enfermagem, ele vai perder sim. No caso aí, os 1.530, não é isso? Os 1.530 ou 7,5 cotas do soldo dele. Mas se esse militar entende que ele ainda continua necessitando de cuidados permanentes de enfermagem, como foi o caso desse caso concreto, ele entra com ação judicial. E nesse caso aqui, o juiz disse que desde quando, vamos supor, o Exército, vamos dizer que seja o Exército aqui, tá? Eu não sei, eu não me lembro se é Exército Marinha ou não, mas vamos supor que seja Exército. E o Exército cassou em 1º de janeiro de 2020. E transitou em julgado essa decisão aí do tribunal, que foi 2020, vamos dizer que vai transitar em 2025 e o militar ganhando. Então, esse militar vai receber todos os retroativos a contar da cessação indevida praticada pelo Exército quando tirou o auxílio invalidez dele. Tá? Então, aqui ficou consignado isso. E ficou consignado por quê? Porque consta no laudo pericial. No laudo do perito está dizendo que, dentre as respostas aos quesitos, o perito disse que esse autor dessa ação judicial, desde quando foi cessado, foi interrompido, foram suspensos o pagamento a título de auxílio invalidez, que desde aquela data esse militar estava, sim, precisando de cuidados permanentes de enfermagem. Então o juiz, com base no laudo, concedeu de forma o quê? Retroativa. E agora vem o item 7 também, que é muito importante. É entendimento pacífico de que a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário tem efeitos retroativos desde a data de sua edição. Foi o que eu falei agora. O juiz anulou o ato administrativo do Exército que cassou, que acabou com o auxílio invalidez desse militar. Como o juiz anulou esse ato administrativo, pois foi ilegal, retroage. E foi o que foi feito, retroagiu a data da cessação. O ato administrativo foi anulado, então volta para trás. Então, recebendo o que hoje? Retroativos. Aí você pode perguntar, mas doutor, mas o fato de anular não quer dizer que já tem que anular e receber desde lá atrás, que não precisa que o advogado peça na petição ou quando ele for apresentar os quesitos? Não, tem sim que pedir por escrito. É uma forma de prevenção. Pois se você não pedir, é possível sim que o juiz anule, mas que ele não defina, já que não está no laudo, a data que você tinha direito ao auxílio invalidez. Então, sim, é uma forma correta, técnica, e uma forma de você se prevenir para não ter surpresas na sentença. E também não custa nada o advogado, na petição inicial, informar para o juiz que solicita a perícia médica para confirmar o direito ao auxílio invalidez, a fim também de que o perito identifique a data do início do direito ao auxílio invalidez, ou seja, cuidados permanentes de enfermagem, por exemplo. E quando o advogado fizer os quesitos para o juiz, ou melhor, fizer a petição e informar os quesitos que o perito vai responder, que conste lá também, dentre os quesitos, a pergunta: qual a data provável que o militar começou a necessitar de cuidados permanentes de enfermagem? Pronto, resolvido. Assim você não vai ter surpresas desagradáveis na sentença. Eu falo sempre aqui, juiz erra, desembargador erra e ministro também erra. É por isso que o nosso Código de Processo Civil tem vários recursos. E muitas vezes uma sentença errada, ela só vai ser corrigida às vezes lá no STJ e outras vezes até no STF.
Então, quando o advogado vai preparar a petição inicial ela tem que ser excelente, não pode dar brecha nenhuma para o juiz entender de forma equivocada. E se o juiz entender de forma, na sentença houver obscuridade, omissão, contrariedade a alguma coisa, contradição, o advogado vai ter que entrar com um recurso chamado embargo de declaração, que a doutrina muitas vezes entende que não é um recurso, pois é para o mesmo magistrado que prolatou a decisão. Mas a gente pode chamar de recurso de embargo de declaração sem problema nenhum. Infelizmente, muitas vezes o advogado ele acaba não entrando com embargo de declaração numa sentença ou num acordo quando era para entrar. Isso acaba prejudicando o cliente dele. Tá? Isso é uma dica também importante que eu estou passando para vocês. Então, estou finalizando. Agradeço a presença de cada um de vocês. Se você gostou, peço que você dê seu like, divulgue o canal Direito Militar nos quartéis, divulgue perante toda a sociedade militar, toda a família militar, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe e também divulguem nos grupos de WhatsApp. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Muito boa noite, bom final de semana para todos vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira ou no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que continue assistindo às nossas lives. Muito obrigado, boa noite a todos.